Iniciamos a nossa gravação. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Chegamos ao nosso quarto encontro online, reta final aqui do nosso componente Inteligência de Dados e Big Data. Eu sou o professor Kleber e é sempre um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Já reforçando, como sempre, hein? Né? Fiquem à vontade aqui para a gente interagir, para a gente tornar esse momento aqui produtivo. Tá bom, pessoal? Então, nesta unidade 4, avançando aqui no nosso componente, vamos falar hoje aqui da prática, da produção, de projetos, e a gente vai falar em específico da elaboração dos dashboards, bastante utilizados, agregando valor aí nas empresas. E a gente vai conhecer uma ferramenta em especial aqui, que é o Google Locker Studio, ferramenta online, né, que tem a sua versão gratuita, que já agrega bastante potencial da gente produzir, então, esse valor, né, para a gente implementar essa cultura data-driven, né, que a gente vem falando aí desde a unidade 1, pessoal, né, ou seja, apoiar aí as empresas a tomar decisões baseadas em dados, em informações, produzindo conhecimento, então, produzindo esse valor. Pessoal, eu vou reforçar aqui a importância da leitura do e-book, de vocês se apropriarem dos materiais, enfim, né, de todo o conteúdo relacionado à unidade 4, porque eu vou dar ênfase, então, aqui nesta hora, nesse nosso último encontro, na aplicação prática, da gente colocar, então, a mão na massa, para a gente poder, né, adquirir essa competência de produzir aí os dashboards. Tá bom, pessoal? Então, não deixem aí de fazer a leitura, de assistir as videoaulas, enfim, qualquer dúvida também, lembrando sempre lá do nosso fórum, do chat, no Campus Digital. Enfim, estamos sempre à disposição para a gente manter a nossa interação aí ao longo das semanas, tá bom? Então, a unidade 4, ela trabalha projetos, né, em ciência de dados e Big Data, aonde, enfim, né, o produto final nós visualizamos aí lá na fase da produção, como comentamos já na semana anterior, aí na unidade 3, quando a gente trouxe, né, o Data Storytelling, eu comentei com vocês que esse slide era um spoiler da unidade 4. Enfim, lembram lá que a gente destacou a visualização de dados, que é justamente onde se encontram os dashboards como um produto, enfim, né, uma entrega, então, de todo esse trabalho, que começa lá no planejamento, da gente entender qual que é o problema do negócio, quais são as necessidades, quais são as perguntas a serem respondidas. Lembram lá, pessoal? Do contexto, enfim, e aí a gente entra na infraestrutura, na engenharia de dados, lá no processo do Big Data, né, do ETL, do ELT, de todo aquele fluxo para a gente extrair os dados, para a gente transformar esses dados e para a gente disponibilizar esses dados, que é onde entram, então, os dashboards. E nessa produção, nesta entrega, né, onde a gente vai disponibilizar aí as informações, né, respondendo as perguntas de negócio, nós vamos ver a importância também dessa fase analytics, né, que é justamente essa transformação. Então, a gente vai ver um pouquinho hoje aqui na prática como que de fato acontece, como que a gente pode implementar com uma agilidade muito grande, então, usando ferramentas aí que estão disponíveis, tá bom? Pessoal, qual que é aqui, então, o nosso foco? Nós vamos concentrar aqui a nossa atenção nesta ferramenta Google Locker Studio, tá bom? Não se preocupem que todos os links, todo o material de apoio, detalhamento, eu vou colocar já para vocês em seguida lá no Campus Digital. Fiquem sempre atentos lá na área de avisos, no fórum também, eu reforço a comunicação também por e-mail, mas aí vocês vão ter um detalhamento, um material de apoio para poder realmente aí se debruçarem e fazerem uso, enfim, com mais informações. A nossa hora aqui, né, ela
passa muito rápido, então a gente vai concentrar nos tópicos principais que caminho fundamental para a gente poder, então, iniciar o uso aí das ferramentas e iniciar a elaboração dos dashboards. Ok, pessoal? Então, vou seguindo em frente aqui, eu vou apresentar o cenário para vocês. Qual que vai ser aqui a estrutura? Né, o nosso foco está aqui, né, olhando para o slide, está no item 3, Google Locker Studio. Mas a gente vai ver que o Google Locker Studio, nesse nosso cenário, nesse contexto, ele vai trabalhar de uma forma integrada, junto com outras duas ferramentas do Google, bastante conhecidas aí do dia a dia, que é o Google Formulários, né, o Google Forms, onde qual que é a ideia? Nós vamos entregar, então, um formulário eletrônico com algumas perguntas, né, simulando, então, uma pesquisa de satisfação de clientes que vão responder essas perguntas. Essas perguntas estão, então, endereçadas a partir de uma metodologia, que é o Net Promoter Score, o NPS. A gente já vai ver o detalhe, né, o que essa metodologia, né, ela permite, o que ela nos ajuda, então, em relação a entender o nosso cliente, enfim, mas a partir, então, dessas perguntas do formulário eletrônico, as respostas dos clientes, na medida em que eles vão, né, respondendo, vão sendo armazenadas em uma planilha Google. Enfim, pessoal, nós estamos trabalhando com 3 ferramentas online, gratuitas, onde o requisito é a gente ter uma credencial Google, uma conta Gmail. Então, recapitulando aqui, a partir de um formulário, então, com perguntas-chave, seguindo essa metodologia, nós vamos, a partir de cada resposta dos clientes, armazenar, né, então, dentro de uma planilha Google, e, em seguida, nós vamos conectar essa ferramenta Google Locker Studio a esta planilha, a esta base de dados, onde os dados se encontram armazenados, então. E é dentro desse Locker Studio que a gente vai criar o painel de visualização de dados, o nosso dashboard. Pessoal, se a gente visualizar, então, essa estrutura, ela é justamente o ELT que nós vimos. Lembram lá, pessoal? O coletar, enfim, o extrair, o armazenar, enfim, aqui, né, dentro da nossa planilha, e o processar e o distribuir, enfim, então, né, dentro aí da ferramenta do Google Locker Studio, ok? Alguém utiliza uma dessas ferramentas aí? Alguém já criou um formulário? Alguém utiliza o Google Planilha? Alguém já interagiu com o Locker Studio? Deixa eu ouvir vocês rapidinho aqui. Maria Eduarda sinalizou que sim. Quem mais, gente? A Nicole, bastante Google Planilhas. Mais alguém? Pessoal, são ferramentas práticas, ferramentas online, ferramentas corporativas, né, que estão aí fazendo parte do dia a dia aí das grandes empresas, tá bom? Com toda uma gestão de segurança, com uma facilidade de compartilhamento e, principalmente, operando dentro daquele conceito de computação em nuvem, ou seja, não é necessário, né, uma instalação, uma infraestrutura, um alto investimento dentro dos recursos locais da empresa. É um ambiente que, né, a partir de assinatura, ou até mesmo, então, da versão aí, né, já gratuita, a gente pode começar a fazer uso. E eu vou ressaltar bastante essa questão, né, da versão gratuita, porque quem sabe, né, eu estou empreendendo, eu conheço alguém, né, que empreende, enfim, ou, né, um pequeno negócio. Pessoal, aqui não tem tamanho, né, desde um pequeno empreendedor, um microempreendedor, uma média empresa, uma grande empresa, todas elas necessitam da gestão, né? E a gestão, então, passa pelo controle, passa pelas análises das informações, enfim. E nesse contexto em especial aqui, é conhecer e entender o nosso cliente, tá bom? Então, cabe para, né, qualquer demanda, independente do tamanho da empresa. Todo mundo, pessoal, necessita, né, saber a respeito dos clientes.
E a pesquisa, né, essa metodologia NPS, então, que a gente vai conhecer, ela traz para nós informações bastante importantes. Vamos entender aqui, então, para que, em seguida, quando a gente for olhar aqui o Locker Studio, as configurações, faça sentido para nós. Pessoal, então é bastante importante a nossa atenção agora aqui, tá bom? Essa pesquisa de satisfação de cliente, então, através dessa metodologia NPS, né, que vem de Net Promoter Score, ela vai classificar o nosso cliente em 3 categorias. Essas categorias são clientes promotores, clientes passivos ou neutros. Vocês vão perceber que eu vou adotar a nomenclatura neutro dentro lá do dashboard, e os detratores. Só que vocês visualizam aqui numa escala de 1 a 10, né? Enfim, aonde se encontram esses perfis aí de clientes. Vamos entender, né? Por que é importante, né? O que apresenta para nós, para a gestão da empresa, essas categorias. Pessoal, por trás desta escala, né, ela vai estar condizendo a resposta dos clientes lá na pesquisa a uma pergunta em específico. A pergunta é, em uma escala de 1 a 10 ou de 0 a 10, qual a probabilidade de você indicar a nossa empresa, o nosso serviço ou o nosso produto a um familiar ou amigo? Alguém já respondeu, pessoal? Alguma pergunta aí desta forma? Esta é a pergunta padrão desta metodologia Net Promoter Score, né? Bastante comum, né? Acho que se a gente ainda não respondeu, certamente em algum momento a gente vai se deparar, porque as empresas adotam, né, de uma forma bastante comum, então, né, o uso aí do NPS, tá? Então, vamos entender, então. Quer dizer, então, que baseado nesta pergunta, nesta escala aí de 1 a 10, eu vou trabalhar aqui, inclusive, de 0 a 10, lá no dashboard, tá? Se o cliente responde 9 ou 10, ele está bastante satisfeito, né? Ele diz ali, ele afirma seguramente que ele vai indicar a empresa a um amigo ou um familiar, né? Ele é um cliente que nós chamamos aí pela metodologia, ele é um cliente leal, né? Ele já veste a camisa, né? Ele está realmente satisfeito, então, com a experiência, né, que é entregue a ele. E a gente vai ver, né, dentro de um conceito, então, de mercado, de um conceito, enfim, né, de consumo, pessoal, né, onde essa experiência ela é um conjunto relacionado à qualidade do produto, ao preço do produto, ao atendimento da empresa, ao processo de prazos em relação à entrega, enfim, né? Todo esse conjunto, então, né, onde o cliente ele recebe, então, né, ele percebe um valor, ele faz um investimento, ele adquiriu lá o produto ou o serviço, né? O retorno que ele recebe deixou ele muito satisfeito. Então, ele é um cliente promotor. Ele responde com 9 ou 10, ok? Eu já vou explicar, né, o impacto dessas 3 categorias, mas vamos continuar aqui. O cliente que responde 7 ou 8, ele é conhecido, ele é classificado, então, como um passivo ou neutro. Ele é um cliente, né, que pende na balança para estar mais satisfeito, ele está satisfeito, mas ele ainda não é aquele cliente leal. Ou seja, se a concorrência, né, de repente, apresentar algo, né, com algum diferencial em relação à nossa empresa, enfim, né, diferentemente do cliente promotor, do cliente leal, esse cliente passivo neutro, ele, né, tem uma probabilidade muito grande dele migrar e ir para o outro caminho. Ou seja, né, ele não está fidelizado ainda, né, com a nossa empresa, com o nosso produto ou com o nosso serviço, ok? E, por fim, a gente tem os clientes ali que vão responder essa pergunta dando nota ali de 0 a 6, que são os detratores. Pessoal,
aqui é o ponto de atenção máxima, né? Cliente detrator é um cliente que está insatisfeito. E aí a gente pode agora aqui entender, então, dentre esses 3 perfis, quais são os impactos que eles geram. Vamos nos colocar aqui, né, numa situação, de repente, onde a gente vai fazer uma compra online. E aí a gente está pesquisando lá um produto, e a gente chega lá na pesquisa, né, em um determinado vendedor, em uma empresa. E a gente começa a olhar as avaliações. E aí, de repente, nestas avaliações, existem lá vários clientes avaliando bem. Eles são os promotores. O que eles estão fazendo na prática? Eles estão fazendo um marketing gratuito para a empresa, eles estão ajudando a impulsionar, né, novas vendas, a melhorar a conversão. Então, veja a importância da gente ter clientes promotores. E uma das características do cliente promotor é que ele faz questão de falar bem, ele vai avaliar, ele vai fazer um bom comentário. O neutro ali, o passivo, ele, né, fica quietinho lá, ele, inclusive, ele não é comum ele fazer elogio, mas também ele não vai, né, denegrir a imagem da empresa, porque ele está ali morno no meio termo. Já o detrator, ao contrário do promotor, mas com a mesma ênfase, pessoal, só que oposta em relação, né, à manifestação, ele vai fazer questão em fazer a avaliação negativa. Ele vai fazer o comentário lá, destacando aquilo que, né, não atendeu bem, enfim, né, pessoal, eu trago aqui num contexto para a gente se colocar nessa posição de cliente. Quando a gente é muito bem atendido, né, a gente tende a fazer um elogio, mas quando a gente não está satisfeito também, a gente, né, não é tão difícil da gente manifestar essa insatisfação. Só que aí, pessoal, se por um lado promotores ajudam a impulsionar novas vendas, a melhorar a conversão, imaginem lá quando a gente começa a olhar os comentários negativos dos detratores. O que a gente faz habitualmente? Né, a gente vai ficar com o pé atrás e possivelmente a gente não vai fechar a compra naquele momento. A gente vai olhar outras opções, enfim, porque é a prática hoje que nós temos por meio da facilidade, principalmente aí no mercado digital. Tá certo, pessoal? Cliente promotor, né, que é o alvo, é o ideal, é o que toda empresa almeja, né? Ele ajuda a promover, ele está fidelizado, ele está satisfeito, ele é um cliente leal, enfim, ele é um marketing gratuito, aquele famoso boca a boca. Já o detrator, por outro lado, ele cria barreiras que vão impactar o nosso negócio, tá bom? E aí, pessoal, com base nesta categoria desses 3 perfis de clientes, nós temos o indicador, que é a métrica, então, chamada NPS, que vai dar um resultado percentual, que é um cálculo bastante simples. É o percentual de clientes promotores subtraído do percentual de clientes detratores. Vejam que os clientes neutros, passivos, não entram na fórmula, não entram no cálculo. Então, o NPS vai ser o quê? Né, porcentagem de promotor menos porcentagem de detrator. Como que a gente calcula a porcentagem de promotor? Então, vamos considerar aqui que 100 clientes responderam uma pesquisa, tá? O total, e aqui entra todo mundo, nesse número 100, nesse total, entra inclusive os passivos e os neutros. Aí eu considero. E aí, pessoal, desses 100 clientes, 45 responderam 9 ou 10, ou seja, 45%. Certo, pessoal? 45 dividido por 100, 45% é o nosso percentual, então, de clientes promotores. E aí a gente, neste exemplo, por outro lado, vamos imaginar lá que a gente teve 20 detratores, 20%.
Então, qual seria o nosso NPS? NPS seria igual a 45 menos 20. Ou seja, NPS igual a 25%. Tá bom? E aí, a gente olha aqui no slide, né, no quadrinho ao lado, nós temos aqui um nível de maturidade. O que significa esse nível de maturidade? São 4 níveis. De acordo com o resultado do NPS, a gente vai visualizar qual que é o momento, qual que é o nível atual em que a empresa se encontra. Nesse exemplo aqui, que deu 25%, a empresa estaria no nível, né, de aperfeiçoamento, zona de aperfeiçoamento, tá bom? Se tivéssemos um NPS entre 50% até 74%, zona de qualidade, e de 75% a 100%, zona de excelência. E lá embaixo, pessoal, vejam que o número é negativo, né? Entre menos 100% até menos 1%, a zona é crítica. Pessoal, vamos entender, é possível esse cálculo aqui, NPS, dar negativo, pessoal? O que precisaria para ele ser negativo? A gente precisaria ter mais clientes detratores do que promotores. A situação realmente estaria crítica, certo? Dá para entender? Teríamos mais clientes respondendo, então, de 1 até 6 do que 9 ou 10. Tá tranquilo esse panorama para a gente? Deu para entender, pessoal, a importância do NPS, por que é uma prática bastante comum? Porque as empresas trabalham o tempo todo olhando como que está ali, né, esse termômetro. O cliente é fundamental. Enfim, ele fornece feedbacks extremamente relevantes. Então, vejam que legal. A partir de uma única pergunta, a gente consegue produzir, então, né, uma série aí já de informações, perfil de cliente, percentual para cada um desses perfis, o cálculo, então, né, desse indicador NPS e a zona, o nível de maturidade que a empresa se encontra. E aí, o que as empresas vão fazer na sua estratégia? Vão trabalhar metas. Se a empresa está na zona de aperfeiçoamento, ela vai trabalhar uma meta para ela mudar de nível dentro de um prazo, para subir para a zona de qualidade e, posteriormente, para a zona de excelência. É assim que funciona na prática. Tá claro para nós aqui, então? Então, vamos entender agora aqui, pessoal, como que é, né, na prática, olhando para as ferramentas. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu trazer para a tela. Pessoal, então vejam aqui um dashboard, né, de NPS, tá? Mas antes ainda, vamos ver qual que é o formulário aqui de pesquisa, né, que nós trabalhamos, então, que fornecemos aos clientes. Deixa eu copiar e compartilhar com vocês aqui no nosso chat. Deem uma olhadinha, pessoal, abram aí o formulário. Vocês vão ver aqui que esse formulário, na verdade, eu coloquei 5 perguntas, tá? Vejam lá que as 5 perguntas, né? 4 delas seguem esse padrão de escala entre 0 a 10, sendo que a primeira pergunta foca, né, no feedback, então, na obtenção do feedback do cliente em relação à satisfação com o produto, tá? Então, vejam, né, ó, quero saber a sua satisfação numa escala de 0 a 10 em relação ao produto. Poderia ser aqui em relação ao serviço também, né, pessoal? Segunda pergunta, satisfação com o preço. Olha a importância, produto, preço. Terceira pergunta, satisfação com o atendimento, ok? Numa escala de 0 a 10, né, de totalmente insatisfeito a totalmente satisfeito. E aqui a pergunta 4, a nossa pergunta-chave, hein? A pergunta NPS, então, que vai, né, ela
permitir que a gente produza todas aquelas informações que a gente viu. Em uma escala de 0 a 10, qual é a probabilidade de você recomendar o nosso produto, serviço para um amigo ou familiar? Certo, pessoal? Aqui não é insatisfeito, preciso corrigir aqui. É totalmente improvável e aqui é totalmente provável, certo? Mas na escala de 0 a 10. E uma boa prática dentro, né, claro, aí de uma pesquisa é deixar um campo texto para o cliente, então, poder fazer o seu comentário de uma forma aberta, né? Então, tá aqui, acrescente suas críticas, elogios, sugestões, tá bom? Foco, então, pessoal, é a nossa pergunta 4. Porém, com base nas perguntas 3, em relação ao atendimento, pergunta 2, o preço, e pergunta 1, ao produto, a gente vai, então, visualizar um dashboard mais completo, que vai trazer informações e vai nos ajudar a ter um diagnóstico mais preciso, mais assertivo. Vamos entender aqui esse dashboard. Então, nós já vimos aqui, né, que inicialmente ele apresenta que tivemos 209 participantes aí da pesquisa. Pessoal, qual que é a característica da ferramenta Google Locker Studio? É uma ferramenta web, então está online, conectada lá na planilha Google, certo? Que está recebendo as respostas dos clientes. Tentem fazer aí, se vocês conseguirem 1, 2 respostas, simulem aí, pessoal, para a gente ver aí a atualização aqui no nosso dashboard aí, tá bom? Espero aí que vocês consigam, tá bom? Mas vamos aqui acompanhando comigo. Olha só, dessas 209 respostas aí de clientes, nós tivemos essa distribuição. 110 clientes responderam ali, 9 ou 10, ou seja, eles são promotores. 81 clientes responderam 7 ou 8, eles são neutros. E 18 clientes de 0 a 6 são detratores. Então, eu tenho aqui total de participantes, eu tenho clientes por perfil NPS em número, quantidade, número absoluto, e tenho aqui a representatividade por perfil, que é o que? É justamente, né, então, o percentual, de acordo com essa distribuição aqui, 110 clientes representam 52,6%, né, 81 clientes neutros representam 38,8%, e 18 clientes detratores representam 8,6%. Pessoal, com essa distribuição, lembram lá o percentual, o NPS é o quê? Porcentagem de promotor menos porcentagem de detrator. Ou seja, né, este cálculo resultou num NPS de 44%. 44%, né, significa que a empresa está na zona de aperfeiçoamento, como vimos lá. Né? Nós temos lá a zona crítica, a zona de aperfeiçoamento logo em seguida. E aqui, pessoal, olha lá, lembram que a gente tinha as perguntas, então, né, a respeito do produto, do preço e do atendimento? Então, nós colocamos aqui a nota média por critério de avaliação. Quais são os critérios, então? Produto, preço e atendimento. E observem o seguinte, pessoal, as cores. Lembra que a gente conversou na unidade 3 em relação ao data storytelling? Lembra que a gente viu a questão, né, da gente vestir a camisa de um designer? Lembra da gente que a gente falou a respeito do cuidado, né, da gente trabalhar a questão, né, do layout clean, enfim, objetivo, com destaque para cores, com destaque para informação relevante. Lembra que o excesso causa, né, aquele ruído, causa aquela alta carga cognitiva que vai gerar dúvida ali na interpretação. Então, a ideia da cor aqui é ressaltar, opa, tem problema em relação ao preço. A gente já começa a ver aqui que a média em relação ao preço não é boa. É 5.
qual é a leitura que a gente consegue interpretar aqui, pessoal? Significa o que para nós, né? O nosso cliente, ele está satisfeito com o produto, olha a média, alta, né? De 0 a 10. Olha em relação ao atendimento, também. Mas, enfim, mesmo o cliente estando satisfeito com o produto, com o atendimento, ele não está satisfeito na mesma medida em relação ao preço. O que isso significa, pessoal? Significa que ele não vê, em relação ao investimento que ele está realizando, o valor recebido pelo produto. É aquela sensação que a gente tem de, né, o caro ou barato, ou o preço justo, né? E quais são os parâmetros, pessoal, né, para a gente ter esse feeling, muitas vezes, né, em relação ao preço? É o quanto de benefício que o produto está agregando para nós. Então, o quanto que nós estamos dispostos, né, a comprar, a investir, né, em relação ao retorno que esse produto vai gerar para nós. Então, aqui significa que há um descompasso, ou seja, o cliente, por mais que o produto está bom, que o atendimento é bom, enfim, a experiência dele é boa, mas ele não está vendo esse valor em relação ao preço. Tá certo, pessoal? Eu vou trazer mais adiante alguns insights, na verdade, né, em relação a essa questão. Mas o momento aqui é a gente focar na construção desse dashboard. Vejam que legal, né? Vejam ainda que esse dashboard eu consigo navegar, eu tenho uma segunda página onde eu vou olhando aqui cada uma das respostas numa ordem de data, né? Eu vou olhando, eu tracei uma meta, né? A meta aqui, por exemplo, pessoal, é que o cliente, né, respondeu de 8 para cima, ou seja, né, eu quero que ele seja lá para nós um promotor, né? Então tem uma linha de corte, inclusive, e a gente consegue ver os clientes que não atingiram a meta, enfim, consigo filtrar, veja lá, consigo fazer aqui uma escala, né? Eu quero saber em quem deu de 4,5 a 7,5, deve estar pequenininho para vocês aqui, mas enfim, né, eu quero que vocês percebam que um dashboard ele é dinâmico, né? Eu consigo criar filtros, eu consigo criar opções. Opa, agora eu exagerei aqui, só um pouquinho, gente, né, no meu filtro aqui agora sim, aonde eu consigo permitir lá que o tomador de decisão ele consiga navegar, ele consiga olhar um detalhe. Ah, ele quer ver só quem não atingiu a meta, por exemplo, está aqui. Enfim, depende do cenário, depende do dashboard, tá bom? Né, do contexto. Nesse caso aqui, na pesquisa NPS, né, está aqui um exemplo, tá bom? Levando em consideração, então, as técnicas, né, do data storytelling, como nós vimos, né, um visual, né, que traz, então, informações e que essas informações, por meio da ferramenta, podem ser atualizadas de uma forma dinâmica, de uma forma, então, online. E aqui eu pergunto para vocês, vocês conseguiram responder, pessoal? Formulário? Ah, responderam aí, ó, já 218. Responderam coisas boas? Vamos ver. Pessoal, se eu comentei com vocês, então, né, que o formulário, ele é a ferramenta da gente coletar os dados e a gente tem essa facilidade de enviar por e-mail, de incorporar lá na página, né, do checkout. Se eu tenho a minha loja virtual, o que dá para fazer? Assim que o cliente finaliza a compra, eu poderia, né, já colocar automaticamente para ele responder esse formulário. E aí eu vou tendo sempre esse feedback que é extremamente valioso ali para a gestão, então, né, estratégica da empresa. Mas vamos lá, então. O cliente respondeu, vocês responderam, eu vou simular aqui, ó. Ah, eu vou ser um cliente promotor, estou dando 9, 10, né, 9, 10, e aqui assim, estou muito satisfeito. E aí eu dou um enviar. O que aconteceu então, pessoal? Feito um envio,
esse envio ele vai parar, então, nesta planilha que eu comentei com vocês. Esta é uma planilha automaticamente criada ali quando eu crio o formulário. Então, automaticamente eu tenho uma planilha vinculada ao formulário que serve de base de dados, serve de repositório das respostas. E aí, então, ela vai numa ordem aqui, né, decrescente. Vejam aqui, olha, eu respondi agora às 21 horas, né, 8 minutos. Está aqui, ó, estou muito satisfeito. Pessoal, eu quero que vocês observem, então, né, deixa eu centralizar aqui a pergunta 5, né, então, eu quero que vocês observem que não tem nesta planilha padrão nenhuma informação de NPS. Olha só, eu até, né, vou apagar aqui, que é o que eu quero, né, mostrar para vocês aqui. Mas vejam só, não tem automaticamente nenhuma informação, né? A planilha é um espelho do nosso formulário. Tá certo, pessoal? E aí, então, eu tenho o quê? Né, numa estrutura de planilha, uma estrutura de tabela, linhas e colunas, aonde as colunas são cada uma das minhas perguntas, né, lá do meu formulário, e as linhas são as respostas de cada cliente. Ah, quem já trabalhou com formulário pode já estar pensando assim comigo, né? Ah, mas por que em alguns momentos coleta o e-mail ou não coleta? Aí é uma opção que a gente coloca lá no formulário. Só que numa pesquisa de satisfação de cliente, né, a gente quer deixar o cliente à vontade. Então, né, a gente chama que a pesquisa ela é anônima, o cliente não precisa se identificar, porque a gente quer que ele seja verdadeiro. Se a gente força lá a ele se identificar, pessoal, né, a gente vai inibir, de repente, do cliente comentar algo que está incomodando ele, que para nós seria muito importante a empresa saber. Tá claro para nós? Então, vamos ver aqui. Por que tem aqui e-mail, alguns casos da minha planilha aqui? Pessoal, porque, né, em algumas simulações, né, eu já usei esse mesmo dashboard e eu habilitei no formulário para mostrar. Vejam aqui, ó, ano de 2022, ano de 2023, enfim, em turmas aí passadas, né, eu, em algum momento, expliquei como construir um formulário, mas vocês vão ver que é muito simples, não vale a pena a gente, né, desempenhar aqui um tempo maior. O foco é o nosso dashboard e a gente já vai avançar, tá bom? Mas vejam lá, eu poderia também estar coletando, então, o e-mail, mas vai causar a inibição, como comentei, tá bom? Mas, pessoal, vamos olhar comigo aqui, ó, com muita atenção, e a gente vai entrar lá dentro do dashboard, a gente vai ver a parte de programação. Vamos entender aqui, ó, pergunta 4 é a pergunta-chave, a pergunta que nos interessa, para a gente saber se o cliente é promotor, se é neutro ou se é detrator. Então, a gente vai ver que alguns aqui deram, né, de 0 a 10, né, os mais variados. Então, vejam aqui comigo, pessoal. Esse primeiro cliente aqui deu 10. O que ele é? Ele é detrator, ele é neutro ou ele é promotor? Contem para mim aí, pessoal. O que ele é? Ele é um promotor. Muito bem, Maria Eduarda. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Lembram lá que eu vou precisar saber o percentual de promotor, o percentual de neutro, né? Desculpa, o percentual de detrator, o número total de participantes para eu calcular o NPS, que é a porcentagem de promotor menos a porcentagem de detrator. O que eu faria aqui se a gente fosse fazer um trabalho na mão? Vejam só, eu poderia criar uma coluna aqui, ó, promotor, neutro e detrator. Não se preocupem que essa parte, que é a inteligência, a gente vai ensinar o dashboard a fazer para a gente, o Locker Studio, por meio de programação. A gente já vai ver e vai ver o quanto que é simples. Mas se eu fosse fazer na mão, ó, eu ia olhar aqui. Primeiro cliente, ele deu nota 10, ele é um promotor. Eu vou dar um númerozinho 1 aqui. Aqui seria 0, 0. O segundo cliente deu 0. Ele é um detrator. Ó, a resposta dele está aqui, pessoal. Então, 0 para promotor, 0 para neutro. Ele vale 1 ali, ele é um detrator.
E assim por diante, pessoal. Olha aqui, ó, 0, 0, 1. Olha aqui, mais agora um promotor, então 1, 0, 0. E assim por diante, né? Aqui é 1, aqui é 0, aqui é 0. Olha um primeiro neutro aqui, ó. 0, 1, 0. Tá certo, pessoal? Vejam, né? Então, na prática, eu estou dando um carimbo para cada cliente aqui, né? Dizendo se ele é promotor de acordo com a nota. E lá no final é só eu somar, né? Então, eu teria uma facilidade aqui de colocar lá na última linha o total de promotor, o total de neutro, o total de detrator. E existem vários formatos que a gente poderia trabalhar aqui na tabela. Mas vejam, né? Eu poderia criar uma regra if aqui. Ah, professor, você pode automatizar na planilha. Gente, mas vamos parar e pensar um pouquinho aqui, né? A planilha Google, ela chega a suportar aqui 30 mil linhas. Então, vocês imaginem ao longo do tempo, né? Com volume aí, então, de participações, vai chegar um momento que se eu usasse só a planilha Google, criando gráfico aqui, né? Eu vou criar um grande problema de infraestrutura. Essa planilha ela não vai suportar ao longo do tempo. E é aí justamente que entra a facilidade lá do dashboard, no caso o Google Locker Studio, né, que vai manter essa planilha enxuta, só como um repositório, e lá dentro, então, a gente transfere a inteligência, transfere o cálculo, tá bom? Então, limpei aqui, deixei no padrão, agora vamos lá na nossa ferramenta no Google Locker Studio. Mas antes ainda, professor, você falou, né, que é em tempo real. E eu respondi ali, então deveria estar 219. O que que acontece, pessoal? Qual que é o ciclo de atualização automática? É a cada 15 minutos. Ou seja, a cada 15 minutos o Google Locker Studio vai lá na planilha e checa se teve uma nova resposta, se teve uma alteração aqui na minha base de dados. E aí, então, né, ele vai atualizar. Ah, mas eu preciso esperar esses 15 minutos? Pessoal, não precisa. Eu tenho aqui uma opção, ó, mais opções. Eu venho aqui atualizar dados. Eu já, ó, teve mais alguém que respondeu ainda. Já fomos a 220. Deixa eu até olhar aqui rapidinho. Vamos lá na última linha. Olha lá, teve mais uma resposta aqui. Acho que foi a minha, inclusive, né? Ou seja, tínhamos mais duas respostas, então, né, aguardando esse ciclo de 15 minutos, tá bom? E aí, então, esta visão que eu estou aqui é a visão do usuário, pessoal, padrão. É o tomador de decisão que está recebendo, né, o dashboard, que há várias possibilidades, né, da gente comunicá-lo. Nós podemos colocar, como é uma página web, numa intranet. Vou mostrar o exemplo aqui da Universidade de São Francisco. Olha só, pessoal. Na própria intranet da universidade, então vejam assim, estou num ambiente de trabalho, numa empresa. Se eu venho aqui na minha intranet, eu vou ter uma área aqui, ó, serviços dashboards. Então vejam, pessoal, eu tenho aqui, de acordo com as minhas funções, eu tenho as minhas ferramentas de trabalho do dia a dia. Pessoal, na universidade, além de docente, eu trabalho no planejamento estratégico da universidade. Então, eu tenho acompanhamentos aqui, financeiros, de matrícula, rematrícula, enfim. Então, eu acompanho e tenho os meus dashboards. Então, vejam, né? A gente pode usar uma estratégia de comunicação dentro de uma intranet, dentro da empresa, ou ainda a gente pode programar um envio por e-mail. A ferramenta nos permite aqui, né, fazer agendamento. Eu posso programar, cadastrar grupos de usuários, né, endereços de e-mail e criar, né, dizer que todo dia às 8 da manhã, começando aqui, né, a partir do dia de amanhã, vai um e-mail automaticamente para os nossos colaboradores interessados, os stakeholders, enfim, né, os gestores, aqueles que estão acompanhando, né, essas informações,
e vai lá para ele um e-mail. Vamos olhar como que chega um e-mail aqui, pessoal? Olha no meu dia a dia aqui, hein? Pessoal, eu recebo muito e-mail. Então, vou mostrar um aqui, ó. Olha só, um exemplo aqui, ó. Veio do Google Locker Studio, né? Tá lá o link para eu acessar um dashboard. É um outro contexto. Eu vou até clicar aqui para vocês verem. Né, o acompanhamento aqui das matrículas da universidade. Olha, feito no Google Locker Studio. Né, dos cursos presenciais, dos cursos EAD, comparando com o ano anterior. Bem rapidamente, pessoal, como eu comentei, né, essa ferramenta ela pode chegar a mais de 30 mil linhas um Google Planilha, né? Nesse caso aqui, né, nós temos, claro, né, a base de dados não é uma planilha Google, é um ambiente de banco de dados, está lá num SQL Server, enfim, né? Eu vou comentar mais adiante um pouquinho dessas características, mas, enfim, tá demorando um pouquinho para carregar aqui, né? Tô com bastante janelas abertas aqui, né? Tô no Wi-Fi, minha internet também não tá aquela maravilha, mas só dá para vocês perceberem, né, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Vamos para o EAD, ó, a área de vocês aqui. Senão eu deixo carregando aqui, daqui a pouquinho eu mostro, tá bom? E aí a gente vai, ó, já carregou aqui. Vejam, né? Eu tenho aqui metas, pessoal, matrículas necessárias. Lembra lá a análise prescritiva? Para eu atingir uma meta, ó, eu estou a 91,4%. Eu preciso ainda de 220 matrículas. Eu vou comparando mês a mês aqui, o ano atual com o do ano anterior. Eu consigo olhar por polo, eu consigo olhar por curso, eu consigo olhar por benefício dos estudantes, enfim, consigo inclusive acompanhar cada estudante, pessoal, né, o nível que entrou, enfim, eu não vou clicar aqui pela questão da LGPD, porque ali, né, vai trazer o RA, tem um comparativo de cursos, enfim, depende da situação, da estratégia, né, vocês já perceberam que, né, a gente pode, inclusive, criar bastante extenso, com bastante páginas, mas voltando aqui, recebi por e-mail. E o que mais? Além de eu ter o link e acessar, eu ainda recebo uma cópia anexada em PDF. É como se o meu dashboard, então, aqui, anexasse um PDF da fotografia atual, no momento ali que eu agendei, e ainda vem no meu e-mail. Então, olha a praticidade, né, para um gestor que está em deslocamento, abrir um celular, ele vai ter essa informação atualizada, né, dentro dessa agenda aí que foi criada, que atende a necessidade aí da empresa. Tá bom, pessoal? Só para exemplificar, ok? Deixa eu fechar aqui que estou com muita coisa aberta aqui. E aí, então, no nosso dashboard agora, deixa eu voltar aqui, né, a gente vai aprender a como criar essa inteligência. Se eu tenho num primeiro momento, a visão de usuário, que a gente já sabe que é a partir de um link, né? Ou seja, eu vou compartilhar aqui, no meu caso, está público, né? Por conta da gente poder acessar aqui com facilidade, mas eu posso deixar, então, restrito e adicionar somente os endereços de e-mail, né, dentro da empresa, que é o exemplo que eu mostrei há pouco aqui do vestibular, né? Só um público realmente que necessita das informações, ok? Então, vamos deixar público no nosso caso aqui. E aí eu tenho aqui agora, pessoal, a área de desenvolvimento do dashboard. Diferentemente do usuário comum, os usuários, então, que criam, que elaboram, que vão editar o dashboard, vai ter esse menu aqui, editar. Ao clicar em editar, vejam qual que é o layout, qual que é a estrutura, né, do Google Locker Studio. Padrão Google, eu vou ter vários caminhos para fazer, né, a mesma finalidade. Eu tenho um menu suspenso superior, então a gente já vai vendo aqui que eu posso criar página. Criar página, pessoal, é aqui na lateral. São as minhas páginas laterais. Cada, né, visualização aqui é uma página dentro de um dashboard, né, de um relatório, né, geral, tá bom? E aí, então, pessoal, eu tenho no centro a minha área de trabalho, que é, né, o conteúdo, as informações, então, do painel de visualização do dashboard. E aqui dentro eu tenho o quê? Os elementos visuais.
Ou seja, eu vou, né, adicionar, pessoal, vejam só, aqui na opção, no menu superior, eu vou encontrar aqui, ó, adicionar um gráfico, tá? Está generalizado o conceito aqui, gráfico na tradução para o português, pessoal. Mas é um elemento visual. Então, quando eu clico aqui, eu tenho vários tipos de elementos visuais, inclusive integração com o Google Maps. Se eu colocar, por exemplo, uma tabela de clientes, aonde se encontram os meus clientes, né, os alunos da universidade, baseado nos endereços de vocês, eu consigo ver no Google Maps a localização, consigo calcular a distância até o polo, consigo saber o tempo médio de deslocamento, inclusive. Isso é informação relevante para a gente. Pense no negócio, pense na logística, né? Pense lá nas necessidades da empresa, né? Sempre na visão de agregar valor ao cliente. Então, vejam, eu consigo, né, trazer informações com uma facilidade muito grande a partir dos recursos. Então, eu vou ter gráficos de barra, gráficos, né, de linha, pizza, rosca, combinação, linhas e barras, dispersão, tabela dinâmica, marcador, medidor, cascata, funil, cronograma. Pessoal, tudo aquilo que é essencial, que a gente, né, demanda nos painéis, nos dashboards, a gente vai ter opção. E como que é? Imagine aqui que se eu fosse agora criar uma nova página, pessoal. Então vejam aqui, ó. Cliquei em página, né? Aqui em cima, nova página. Então eu tenho uma nova página em branco. Aí eu viria aqui adicionar um gráfico, por exemplo, né, de barras horizontais. Vejam, o próprio Locker Studio, como ele conhece a minha base de dados, ele já sugeriu para mim aqui. Ele já trouxe promotor, neutro, detrator. Pessoal, e aqui agora, né, então, na área de trabalho, onde eu adiciono um elemento visual, onde eu adiciono aqui neste menu gráfico, então, né, os meus elementos, vejam só. Agora aqui, para cada elemento visual, ao clicar, ao selecionar o elemento visual, vai me habilitar, então, outras duas barras aqui à direita. A primeira delas é configuração e a segunda é o estilo. Em configuração, a gente vai trabalhar dois conceitos bastante simples aqui de entender. Um conceito é chamado dimensão e o outro conceito é métrica. Dimensão, pensem assim, no gráfico aqui de barras. Dimensão seria sobre o que eu quero falar no meu gráfico. Eu quero falar sobre o perfil de cliente, né? Eu quero trabalhar aqui promotor, neutro, detrator. Então, sobre o quê? E em métrica, é o valor, é a quantidade. Ah, eu quero a média, eu quero o total. Deu para entender? Valor é a informação que eu vou, né, tratar sobre ela num gráfico. Desculpa, a dimensão. É a palavrinha, a pergunta o que eu quero comunicar. E a métrica é o valor, é a quantidade desta comunicação, né? Tá bom, pessoal? Tá claro para a gente? Como eu falei, né, eu vou compartilhar um material com vocês que vai trazer esse detalhamento, mas eu quero trazer aqui os fundamentos, a base, e eu vou dar um detalhamento maior na questão da inteligência, na questão da programação, para ficar claro para nós aqui, tá bom? E aí, então, pessoal, na medida que a gente está montando, né, o nosso painel, vejam, né, eu estou acrescentando aqui um cabeçalho, aqui embaixo um rodapé, para dar contraste, para trabalhar aquela situação do storytelling, para trabalhar a questão da comunicação visual, né? Enfim, eu trago também, sempre é importante, elaborado por, né, qual que é a fonte, tá bom? O título, para deixar muito claro sobre o que esse painel está se comunicando. Então, eu uso um cabeçalho, um rodapé para essas informações referenciais do meu dashboard. Agora, vamos entrar lá nos bastidores, na parte de inteligência.
Então, quando eu clico aqui, por exemplo, em qualquer elemento visual, aqui em configuração, pessoal, eu tenho aqui, ó, fonte de dados. Eu falei para vocês que a minha fonte de dados é a minha planilha que está armazenando as respostas vindas aqui do formulário, certo? Então, a minha fonte de dados, vejam lá o nome, olha só, Data Science Big Data Pesquisa NPS. Olha o título da minha planilha aqui, ó, Data Science Big Data Pesquisa NPS. Né? Exatamente, então, a planilha que eu estou conectado. E aí eu tenho aqui, passando o mouse, vejam que eu tenho aqui, né, o íconezinho, a canetinha de editar. Eu poderia vir aqui no menu superior, recurso, gerenciar as fontes de dados adicionadas. Pessoal, o que é importante saber? Eu posso mesclar, eu posso, inclusive, integrar várias fontes de dados, hein? E combiná-las aqui dentro. Olha que interessante, baseado em chaves, enfim, num conceito mais aí de banco de dados, relacionamento, tá bom? A gente pode avançar aí um segundo nível, né, enriquecendo a análise e informações, tá bom? Quando necessário, quando eu tenho fontes aí, né, em repositórios em bases distintas. Não é o nosso caso aqui, que está tudo numa planilha, né, geral, então, aí, né, a nossa planilha de respostas. Mas vamos lá, então. Então, estou aqui em fonte de dados, cliquei em editar as fontes de dados. Pessoal, essa é a área de trabalho. É aqui que a gente vai trazer a inteligência ao nosso dashboard. O que acontece? A gente vai ver, então, os campos, né, do nosso armazenamento. A gente vai visualizar aqui as dimensões que a ferramenta detectou automaticamente para nós, pessoal, e as que eu vou aqui, então, criar. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz, tá? E mais abaixo, as métricas, os cálculos, os números, valor. Então, dimensão é sobre o que eu vou falar e métrica é o valor, a quantificação, a mensuração daquilo que eu estou falando. Né? Por exemplo, o cálculo NPS é uma métrica, é uma medida. Lembra lá? Percentual de promotor menos percentual de detrator. Para isso, eu preciso calcular percentual de detrator, preciso calcular percentual de promotor, tá bom? O nível de maturidade é um cálculo que eu criei, lembra lá? Para saber se está na zona de aperfeiçoamento, se está na zona crítica. Vamos entender a lógica aqui, então. Cada uma das dimensões aqui é exatamente as perguntas que estão lá no nosso formulário, lá na nossa planilha. Olha lá, pergunta 1. Qual o seu grau de satisfação? Pessoal, não é um número de 0 a 10? Então vejam, o tipo é número. Olha aqui, pessoal, qual o seu grau de satisfação com o preço? Também é número. Grau de satisfação com atendimento, lembra lá, a escala de 0 a 10 é número. Aqui a pergunta 4, a pergunta-chave, a pergunta NPS, na escala de 0 a 10, a probabilidade de recomendar o produto ou serviço, lembram lá? Também é um número de 0 a 10. Acrescente aqui suas críticas, elogios, não é texto, não é um campo aberto lá para o cliente escrever o que ele, né, deseje. E a gente tem aqui automaticamente, ó, carimbo, data e hora. Vejam lá, data e hora. O que é esse carimbo, data e hora aqui? É uma coluna criada automaticamente dentro dessa estrutura do Google Formulário e Google Planilha, né, para registrar exatamente a data e a hora que o cliente respondeu. Lembram lá que a gente respondeu há pouco aqui, né? Então ele registrou, ó, carimbo de data e hora. Então esse carimbo de data e hora está aqui no nosso, né, reconhecido aqui pelo Google Locker Studio, tá bom? Pessoal, o que a gente entende aqui? Né, o Google Locker Studio, ao conectar ao Google Planilha ou a qualquer outro repositório, a qualquer outro banco de dados, ele vai criar aquilo que a gente chama de Data Store. Lembra que a gente estudou na unidade 2, Data Lake, Data Warehouse? Aqui é o Data Store, ou seja, é um armazenamento, então, né, onde o Google ele vai montar, então, um cache, né, em relação ali
as informações que ele vai buscar lá na planilha, com o acréscimo que a gente vai criar a parte de inteligência, a gente vai criar os campos aqui que a gente precisa. Então, como que a gente criaria um campo aqui? Lembra que a gente precisava calcular, baseado na resposta aqui, dizer se o cliente é promotor, se ele é neutro, ou se ele é detrator, baseado na pergunta 4. Lembra até que eu simulei aqui para vocês, pessoal, né, em colunas na planilha? Vamos entender como que eu fiz aqui. O caminho é o seguinte, olha só, eu vou ter aqui, adicionar um campo do tipo calculado, tá bom, pessoal? Eu vou criar uma fórmula para chegar aqui, para a gente descrever se o cliente é promotor, neutro ou detrator. Pessoal, eu já tenho criado ali, porque o dashboard está funcionando. Eu vou criar aqui uma segunda versão aqui, ó. Perfil do cliente. Aqui é o ponto agora de total atenção. Quem, de repente, é uma primeira vez, um primeiro contato com programação, enfim, fica bastante atento que vocês vão ver que não tem segredo nenhum, é muito simples, tá bom? A gente vai visualizar aqui na sintaxe, né, na nossa fórmula, exatamente aquilo que a gente pensa, a nossa lógica, né, para a gente descrever um cliente, então, promotor, neutro ou detrator. E eu vou usar, então, aqui uma função condicional. E a gente vai ver, pessoal, que 95% dos cenários, e aí eu começo a pensar lá numa aplicação. Aí eu trabalho na área de manutenção, eu trabalho com vendas, eu trabalho com cadastro de cliente, não importa. Se eu precisar rotular, carimbar, classificar, a gente vai seguir o mesmo caminho, a mesma lógica. Então, aprendam essa função que vocês vão resolver aí pelo menos 95% de situações e já vão conseguir criar lógicas, né, muito importantes, muito estratégicas aí na gestão aí do ambiente aí de vocês, tá bom? Pessoal, aqui é o único detalhe de programação que as palavrinhas são no inglês, mas são poucas palavrinhas. Eu vou escrever no inglês e vou falar no português aqui. Olha lá, case é uma função condicional. Então, case significa caso. Caso, olha aqui no inglês, caso, when, a palavrinha significa quando. Caso, quando. Pessoal, a nossa pergunta 4 aqui, lembra a pergunta-chave? Ela está aqui do lado, ó. Vou clicar nela. Caso quando a pergunta 4 tem o quê? Eu vou começar classificando o cliente promotor. Caso quando a pergunta 4 tem a resposta lá, o valor maior, lembra a boquinha do jacaré que a gente estudou lá no ensino básico, em algum momento da vida aí, na matemática, boquinha do jacaré, né, aberta é maior. Então, caso quando o valor ali, né, a resposta do cliente, a pergunta 4, for maior, para ser promotor, qual que é o valor, pessoal? Escrevam rapidinho no chat para mim aqui. Que valor que eu preciso ter de resposta na escala de 0 a 10 para o cliente ser promotor? Maria Eduarda, muito bem, 9 ou 10. Então, se eu colocar aqui, Maria Eduarda, maior que 8, eu estou atendendo o requisito do promotor? Caso quando, a pergunta 4, acompanha comigo o raciocínio. For maior que 8, o valor que eu estou encontrando aí é o 9 ou 10, não é? Então, for maior que 8, then, então, né? Olha lá, coloquei entre aspas aqui, porque eu vou colocar um texto. Classifique, como promotor. Então, vejam, pessoal, olha aqui que é um pensamento lógico. Caso quando a pergunta 4, né, tem a resposta, né, o valor aqui na coluna 4, pessoal, aqui, ó, for maior que 8, 9 ou 10, aquilo lá ele vai escrever assim, ó, você é como se ele viesse aqui na minha planilha e carimbasse aqui, ó, promotor. Deu para entender, gente? Porque a gente está ensinando ali o Locker Studio. Deixa eu voltar aqui. Tratamos o promotor. Vamos tratar os neutros agora. Caso, quando a pergunta 4
E agora, qual nota ali, qual valor que a gente encontra o promotor, pessoal? Promotor deu que resposta? Na escala de 0 a 10? Desculpa, o neutro, né? Promotor é 9 ou 10. Nós vamos tratar os neutros agora. Neutro é 7, 8. Muito bem, Maria Eduarda. Caso quando em uma escala de 0 a 10, então lá, nossa pergunta 4, for maior que 6. Olha aí. And, né? Ou outro parâmetro aqui, or, ou. Qual que eu vou usar aqui, pessoal? É condição. E menor, a boquinha do jacaré. Pergunta 4 novamente. Menor que 9. Vejam lá, maior que 6. 7, 8, 9, 10, infinito. Mas eu acrescentei menor que 9. Então só cabe o quê? 7 ou 8. Ok? Then, tá lá, cadê aqui meu aspas? É um neutro. Certo, pessoal? E por fim, caso quando. Agora aqui, ó. Quando. Agora eu quero saber dos neutros. Desculpem, de detratores. Caso quando. Como é que seriam os detratores, então? Quem que fala para mim um sinalzinho aqui? Escrevam para mim aí. Como que eu faria aqui? Ah, muito bem. Menor que 7. Then, então, chame detrator. Olha só como é simples, pessoal. E aí, para finalizar, eu vou dar aqui um fim, end. Vejam que programar é o raciocínio lógico, tá? E aí a gente aqui também viu quando na nossa vida, quando a gente estudou lá na matemática, boquinha do jacaré, quando que eu vou usar isso, né? Tá aqui um exemplo. Vamos recapitular. Caso quando pergunta 4 tem um valor maior que 8, então é promotor. Vamos seguir. Quando a pergunta 4 tem um valor maior que 6 e menor que 9, então é neutro. E caso quando a pergunta 4 ali teve resposta menor que 7, ou seja, de 0 até 6, é detrator e fim. E aí, ó, perfil do cliente NPS, só para diferenciar do que eu já tinha criado lá. É só salvar. Quando eu salvei agora, pessoal, eu passo a ter aqui, ó, como se fosse um novo campo. É como se eu tivesse criado aqui na minha planilha, né? Pessoal, veja, eu não precisei aqui, não vou precisar mexer na minha planilha mais. Deu para entender? A partir de agora, então, eu vou trabalhar a programação, eu vou seguir em frente. Vamos lá, vamos ver rapidinho comigo, né, como que é a lógica na sequência. Então, eu tenho o perfil do cliente, num primeiro momento, então, para cada cliente que respondeu aqui, eu sei se ele é promotor, se ele é neutro, se ele é detrator. Rotulei, carimbei ele com essa função, com esse campo que a gente criou. Agora eu preciso, para chegar na fórmula do NPS, eu preciso saber a quantidade de cada um, calcular o total, para eu poder calcular o percentual. Vamos olhar aqui, ó, quantidade de promotores. Pessoal, é a mesma lógica. Olha comigo aqui, ó. Caso quando agora o perfil NPS, esse campo que a gente acabou de criar aí, por promotor, então é 1. Se não, é 0. Então vejam, para cá, o que eu estou falando aqui, ó? É como assim, né? Lembram lá, eu criei, ó, eu vou colocar na planilha aqui, mas isso está acontecendo lá dentro do dashboard, lá dentro do Locker Studio. Então eu tenho aqui, ó, perfil NPS, a gente acabou de criar. Então é como se lá na base, para cada resposta, tá lá, ó, promotor. Então, a esse campo agora aqui tá assim, ó, quantidade promotor. Exatamente isso que está acontecendo lá dentro do nosso dashboard por meio de programação. É promotor? Vale 1.
Se não é promotor, olha um caso aqui, ó. Vamos pegar aqui, deu 4, ó. Não é promotor, aqui vai valer 0. Deu para entender? Vamos voltar aqui, ó. Caso quando perfil NPS for promotor, então vale 1. Se não, vale 0. Belezinha? A mesma coisa para a quantidade de detrator. Caso quando o perfil NPS for detrator, então vale 1. Se não, vale 0. A mesma coisa para neutro. Caso quando o perfil NPS neutro, então 1, se não 0. E aí, pessoal, eu consigo, a partir agora desta quantidade, calcular os percentuais. Lembra que eu preciso do percentual? Primeiro eu venho aqui, né? Total de detratores. Igualzinho lá no Excel, igualzinho no Google Planilha, eu mando ele somar, some quantidade de detrator. É como se eu mandasse aqui na planilha somar todos os numerozinhos, 1 para promotor, para neutro, para detrator. Tá bom? Então eu estou aqui com 3 campos. Vejam lá comigo. Total de detrator, total de neutro e total de promotor. E aí eu venho e calculo agora o percentual de promotor. Então tá lá, total de promotor que eu acabei de calcular, de mostrar ali para vocês, dividido por esse esse campo automático aqui chamado record count. O que é esse campo? O que é essa métrica aqui, record count, que todo dashboard sempre vai ter? Vejam aqui, ó, ela está aqui, pessoal. Ó, record count. O que é? É a quantidade de linhas que eu tenho, né, preenchidas da minha planilha. A quantidade de linhas aqui, o total, não significa todos os participantes da minha planilha. Ao invés de eu somar ali, total geral, some total de promotor, mais total de neutro, mais total de detrator, eu já tenho o total, que é sempre criado automaticamente aí nesse nosso Data Store, nessa base aí que a ferramenta cria para a gente. Ela vai contar o total de linhas aqui, e cada linha é uma resposta de um cliente, então eu já tenho automaticamente, posso usá-la, tá bom? Então, pessoal, vejam só, né? Eu calculei também agora o percentual de promotor, o percentual de detrator, ou seja, eu tenho tudo o que eu preciso para calcular o NPS. Lembra lá a formulazinha do NPS? Aqui, ó. NPS, lembra lá? Percentual de promotor menos percentual de detrator. Tudo bem? E aí, né, lembrando que percentual, eu vou ter o tipo da informação aqui, da métrica, né, enfim, em porcentagem. Então, eu falando em porcentagem de detrator. Eu posso mudar aqui para número, né, vejam lá. A gente sempre tem que estar atento qual é a notação numérica que a gente está trabalhando. No caso aqui, porcentagem, tá bom? E aí, por fim, a gente vai calcular o nível de maturidade lá da empresa. Pessoal, qual que é o nível de maturidade? É a mesma lógica que a gente está usando aqui da função condicional. Lembram lá? Deixa eu voltar aqui na tela, aqui no slide, para vocês recordarem rapidamente, ó. Se o NPS for negativo, zona crítica. De 0 a 49%, zona de aperfeiçoamento. Zona de qualidade e lá por fim, zona de excelência. Tá bom? É a nossa escala baseada no resultado do NPS aqui. Então, vamos ver? Olha lá comigo. Caso quando o NPS for maior ou igual, agora, olha aqui, ó, 0,75. O que é 0,75, pessoal? É 75%. Então, maior que 75%, zona de maior ou igual a 75%, então, zona de excelência. Olha a segunda linha. Caso quando maior ou igual a 50% e menor que 75%, agora não é menor ou igual. Vai valer aqui, né, a 74,9999%.
porque 75% já está na zona de excelência. Então, zona de qualidade. Mesma coisa agora aqui na quarta linha. Caso quando, né, resultado do NPS for maior ou igual a 0 e menor que 50%, zona de aperfeiçoamento. E aqui, menor que 0, que a gente viu negativo, zona crítica. Fim. Então, vejam, pessoal, eu criei a inteligência aqui para a gente classificar o nível de maturidade que a empresa se encontra. Então, eu tenho todos os campos, todas as métricas criadas. Então, a gente clica aqui em concluído. Lembrando, olha só, atualização dos dados a cada 15 minutos. Vejam, pessoal, é o padrão, né? É o tempo mais breve que eu tenho. Eu posso programar a cada hora, a cada 4 horas, a cada 12. A gente quer, claro, mais ágil, né? Então, a cada 15 minutos, tá bom? Então, dado concluído, lá na nossa área de trabalho, então aqui no dashboard, eu tenho as informações. Olha aqui, ó, zona de aperfeiçoamento. Pessoal, vamos voltar aqui, ó, né? Quando eu cliquei no elemento visual, o que que fala, né? Então, eu estou usando aqui o nível de maturidade que eu criei. Vejam só, detalhe, pessoal, que eu acabei não comentando, né? Então, eu tenho a configuração, que é onde eu trabalho, né? A dimensão e... Lembra que eu falei para vocês a métrica? Dimensão é sobre o que eu quero falar e a métrica é o valor. Olha no caso aqui, pessoal, eu estou trabalhando o produto, né? E estou trabalhando aqui o quê? A média, ó. O produto, vejam só, o que é o produto, pessoal? Qual que é o campo de origem dele? Não é a pergunta 1, qual o seu grau de satisfação com relação ao produto? Lembra lá no nosso formulário? Pergunta 1. Então, eu dei um apelido para ela aqui, ó, nome de exibição, que é o nomezinho que vai aparecer. Se eu apagar esse nomezinho aqui, vai ficar o padrão, ó. Olha lá, ficou a pergunta 1. Olha que horrível, né? Então, eu venho aqui, nome de exibição, produto. Tá vendo? E aí, o que que eu quero? Eu quero o valor médio. Olha só, se eu colocar soma, ele vai somar de cada cliente a nota que deu, de 0 a 10 para produto, então ficou um número ali que está fora do contexto. O que que eu quero, pessoal? Eu não quero a soma, eu quero o quê? Eu quero a média. A nota média é 8. O que mais que eu tenho? Vejam aqui que legal. Eu tenho variância, eu tenho desvio padrão, eu tenho mediana, eu tenho máximo, eu tenho mínimo. Máximo seria 10. Mínimo aqui, se alguém deu 0, vamos olhar aqui, ó. Vamos ver se alguém deu 0. Teve gente que deu 0 para o produto aí, ó. Né? Então, a gente quer ver a nota média. Contagem, quanto? Ó, contagem vai bater aqui os meus 220 participantes lá, né? Então tá aqui, pessoal. Eu não, contagem única, né? Aqui, ó, contagem diferentes, aqui, ó. Eu tive 0 a 10, né? Então tem 10 valores aí de contagens únicas, né? Mas o que que eu quero, então? Eu quero saber o valor médio. Pessoal, por que que a corzinha aqui, no caso do preço, a mesma coisa, ó. O preço, pessoal, é a pergunta 2. Qual é o seu grau de satisfação com o preço? Tá? E aí eu estou vendo o valor médio, né? Por que que tá vermelho aqui, pessoal? Vamos voltar aqui, ó. No preço, pessoal. Se eu venho aqui em estilo, ó, lembra que eu falei para vocês que eu tenho configuração, que é o conteúdo, é dimensão e métrica. E quando eu venho aqui em estilo, é o aspecto visual, tamanho da fonte, cor de preenchimento, sombra, tá? Aquele apelido que eu dei ali para não ficar pergunta 2, né? Vamos só recapitular aqui. Se eu der aqui, né? Se eu apagar aqui esse nome de exibição, vai aparecer lá o título horrível, né? Então tá lá. É o preço. Eu estou aqui me referindo. Só que vejam, em estilo, então, eu tenho 2 regras aplicadas aqui de formatação condicional, porque eu posso adicionar uma regra.
Vamos olhar a regrinha que eu adicionei aqui, ó. Pessoal, vejam comigo aqui, ó. Esta regra que está assim, olha comigo aqui, pessoal. A regra 1 aqui, todos os valores maior ou igual a 7, eu quero o quê? Vamos editá-la. Olha aqui, ó. Valor maior ou igual a 7, na média que eu estou tratando ali. Eu quero que a cor de fundo fique verde e e o branco, né? A cor do texto, branco, tá bom? Já a outra regra, pessoal, que é justamente a que se encaixou no preço, está dizendo aqui para nós aqui, ó, valores menores que 7. Ó, valor menor que. Eu posso trabalhar aqui, olha as condições, igual a, diferente de, maior que, maior ou igual a, menor que. Pessoal, vazio, não vazio, verdadeiro, falso, contém, começa e até com uma expressão que eu posso buscar dentro do texto. Vejam, no nosso caso aqui, menor que 7. Qual é a aparência? Cor da fonte, eu quero branca, e quero que a cor de fundo seja vermelha. Me chame a atenção, tá bom? Então, automaticamente, veja, não deu 5, tá lá. Aplicou o estilo da cor. Tá certo, pessoal? Tudo bem? É bastante informação. O que vocês acharam até aqui? Tranquilo? Nicole deu um positivo aí, Maria Eduarda também. Quem mais aí achou interessante? Quem ficou preocupado com a questão? Obrigado, pessoal, com a questão de programação. É complicado? Pessoal, é simples. É necessário pôr a mão na massa. É igual, né? Obrigado, Nicole. Qualquer ferramenta que a gente vai utilizar, a gente precisa praticar, não é mesmo? Deixa depois para estudar e praticar, é isso mesmo. Mas, ó, vejam comigo aqui a questão mais importante, é o aspecto da lógica, pessoal, né, da gente olhar como que a gente transfere a inteligência, a programação dentro do dashboard. A partir daí, agora ele faz o trabalho para a gente, tá certo? Então, qual que é agora o caminho, né? Nesse caso aqui, a empresa aplicar a pesquisa, automaticamente as respostas vão estar chegando e a gente consome o dashboard para tomar decisão lá de negócio no dia a dia. Tá bom, pessoal? Estamos quase caminhando para o final já aqui. Tá bom? Alguma dúvida com o Locker Studio? Gente, eu não comentei, né, como que é o início dele, tá? Deixa eu abrir aqui uma guia anônima, só para vocês, né, verem o caminho. Né? Vocês vão digitar aqui, ó, Locker Studio, tá? Vai cair nessa tela. Vocês vão clicar aqui, Use it for free, gratuito. Vai cair numa segunda tela, que é a conta Google. Eu vou entrar com uma conta Gmail aqui, pessoal. Minha, gratuita. Tá? Gmail particular. Ah, eu preciso liberar aqui, ó. Chegou no meu celular, deixa eu dizer que sou eu. Rapidinho, porque eu vou mostrar uma informação importante para vocês, pessoal. Deixa eu só carregar aqui. Ó, tá chegando no celular aqui. Sim, sou eu. Olha lá, então já disse que sou eu aqui. Maravilha. Caí na tela inicial. Pessoal, qual que é o primeiro passo? Né? Essa é a tela. Olha só. Criar, ou aqui no maisinho, lembra que eu falei que o Google dá vários caminhos? Então eu vou vir aqui, ó, relatório em branco. Pessoal, o que eu vou ter que fazer? Eu vou escolher que eu quero uma planilha Google. Então vejam, né? Eu tenho vários conectores prontos. O que são esses conectores? Depende da minha base de dados. Olha lá, pode ser o banco do SQL Server, pode ser um PostgreSQL, um MySQL. Pessoal, tem 800 tipos de conectores. Inclusive, eu posso fazer o upload de uma planilha Excel e trabalhar.
Tá bom? Vejam, vai ter uma infinidade, não tem fim. 800 conectores. E aí, selecionando o Google Planilha, é só escolher o título da nossa planilha que ele vai trazer e a gente tem, então, né, a planilha adicionada, como a gente viu aqui, né, vai criar, então, esse Data Store, vai carregar os campos, né, para a gente poder começar, então, a trabalhar a nossa programação. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida aqui? Eu vou, se vocês não tiverem dúvida aqui, ou se vocês tiverem bastante, vocês vão me procurar ao longo da semana, vão escrever para mim. Eu vou mostrar mais uma ferramenta aqui, né, como um adendo aqui, tá? Que a gente não pode deixar de comentar, né? Principalmente no nosso momento atual, que é a inteligência artificial. Pessoal, vou mostrar para vocês agora aqui uma outra ferramenta. Deixa eu carregar aqui a tela. Deixei preparado aqui para vocês. Pessoal, essa ferramenta aqui, vocês já perceberam que eu uso bastante, né? Quem já viu os meus avisos aí, quando eu mando lá um videozinho, uma apresentação resumo, até um podcast eu já criei para vocês, eu já compartilhei. Vocês já viram aí, pessoal? Esses meus resumos aí na área de aviso? Ajudam ou não? Pessoal, obrigado. Eu crio nesta ferramenta do Google chamado Google Notebook LM, tá? Então vocês vão ver aqui que eu tenho meus vários notebooks, tenho muitos, né? Então estou trabalhando com vocês aqui inteligência de dados e Big Data, minha disciplina. Quando eu clico aqui dentro, pessoal, o que eu tenho aqui? As minhas fontes de dados. É uma inteligência artificial, igual Google Gemini, igual ChatGPT. Qual que é a diferença dessa ferramenta aqui? Eu não vou tomar muito tempo, porque a gente vai fazer a mesma análise a partir dela agora, tá? Aqui da pesquisa NPS. Mas vamos entender aqui, pessoal. Essa ferramenta, diferentemente das IAs generativas aí que a gente conhece, ou seja, ChatGPT, Gemini, nela eu adiciono as minhas fontes de dados. Ou seja, aqui dentro dela eu carreguei o e-book da nossa disciplina, eu carreguei aqui as minhas apresentações dos meus encontros online, enfim, eu carreguei aqui, eu pesquisei aqui, pessoal, por exemplo, né, pesquise, né, sobre a metodologia NPS, pesquise para mim aqui, falo para ela assim, né, sobre o Google Locker Studio e pesquisem somente em fontes oficiais do Google. Posso dizer, inclusive, isso. Ela vai trazer aqui. Então, além aqui, pessoal, das minhas fontes, que são, né, o e-book da disciplina, está aqui, né, eu escrevi esse e-book, está aqui também os meus encontros online com vocês, né? Eu mandei ele trazer para mim aqui materiais do Google Locker Studio e de pesquisa NPS somente de fontes confiáveis. Qual que é a diferença? Essa IA, ela não vai, né, ter aquele risco de alucinar, ela não vai inventar moda, ela vai só trabalhar o que eu pedi para ela, baseada nas fontes que eu confio, que eu adicionei. Então, eu tenho segurança, né, daquilo que eu vou pedir e daquilo que ela vai entregar. E aí, aqui à direita, eu tenho uma área, né? Então, eu tenho no centro aqui a minha área de conversa, né? Onde é como qualquer IA. Eu venho aqui e escrevo para ela, crie para mim algo, faça para mim algo, né? Calcule algo para mim. E à direita, eu tenho um estúdio, onde nesse estúdio eu posso criar áudio, posso criar apresentação, as minhas apresentações aí que eu peço para ela criar, posso criar mapa mental, posso criar os vídeos, mas eu posso criar também infográficos, pessoal. E aí, vamos olhar aqui comigo aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês um infográfico aqui que eu pedi para ela criar para mim. Detalhe, eu entreguei para ela, né, como fonte, exatamente a planilha, tá vendo? A mesma planilha Google que a gente tem de respostas, eu também adicionei aqui, pessoal, a planilha está aqui dentro, ó. A mesma planilha adicionada, né?
Eu venho, como que eu faço? Professor, adicionar fontes, está lá no meu Google Drive. Clico aqui, está lá minha planilha vinculada ao formulário, adicionei também aqui. E agora, por exemplo, aqui no estúdio, em infográfico, olha um infográfico que eu criei aqui, pessoal. Vamos olhar comigo aqui, ó. O que ele parece? Faz sentido aí para vocês? Olha lá, a hora que eu criei, né, esse infográfico aqui, tinha 209 participantes. Olha lá o NPS na zona de aperfeiçoamento. A média não era 8, 8,5 lá de produto. Mesma coisa. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu dei um comando, né, para criar esse infográfico na linguagem natural. Está aqui o meu comando. Olha, cria um infográfico no estilo dashboard, de forma a comunicar métricas sobre a pesquisa de satisfação de cliente, NPS. Tá lá. Eu quero apresente o NPS, a zona de maturidade atual da empresa, as notas médias para o produto. Aquilo que eu queria, da mesma maneira lá no dashboard, aqui eu mandei ele criar para mim na linguagem natural. Por que que a ferramenta cria? Porque além da IA generativa, aqui dentro tem a função analítica, a função de cálculos, aonde a partir da linguagem natural eu crio também análises. Olha uma outra análise. Se eu criei aqui, ó, eu criei 2 infográficos, tá? Só para a gente ver aqui em layouts distintos. Olha um segundo layout. Pessoal, mesma coisa. Olha que legal, né? Inclusive ele marcou, ó, ele trouxe até para mim, eu até achei bacana, né? Ó, ele trouxe aqui a escalinha, né? De 0 a 49, me deu a nota atual, o status atual. Isso aqui ajuda a gente a ter insights também, a pensar no layout, inclusive. Olha que legal, ele trouxe, né? No padrão aqui do meu velocímetro, aqui ele trouxe as categorias, ó, zona crítica, zona de qualidade, zona de excelência. É um insight para eu melhorar lá no meu dashboard, lá no Locker Studio, inclusive. Olha que legal. Mas o mais bacana que eu quero que vocês visualizem aqui, ó. Pessoal, eu mandei ele fazer uma análise agora aqui em formato de apresentação, né? Olha o comando que eu dei aqui. Vê? Aqui eu já dei um comando mais extenso, eu criei um prompt. Tá? Então, eu peguei as perguntas, as regras, eu forneci para ele, né, um objetivo do relatório, eu quero que ele gere os insights. Lembra que a ideia é criar insight, ajudar a tomar a decisão? Então, tá lá. Né, eu quero que ele apresente uma análise descritiva. Lembra as análises que a gente viu lá na unidade 1? Descritiva, diagnóstica, preditiva e prescritiva. Então vejam, pessoal, né? Inclusive o aspecto visual, eu quero que ele apresente o resultado num tom executivo, claro, objetivo. Utilize bullet points, que é aqueles tópicozinhos, né? Tabelas ou negrito para destacar números importantes. Utilize fundo branco para os slides. Está aqui, né? Então, criei um prompt, pessoal. E olha aqui, ó. Vamos olhar a minha apresentação que ele criou. E aqui eu posso baixar em PowerPoint, em PDF. Então, a mesma análise agora, baseada na planilha. Olha que legal. Então, ele trouxe para mim o que aconteceu, está lá o NPS 44%. Depois eu vou compartilhar aqui para vocês terem, tá bom, de referência. Eu vou bem rapidinho, tá? Lembra a análise descritiva, diagnóstica, ó, as perguntas. O que, o porquê, o que acontecerá, a visão de futuro, o que deve ser feito, preditiva e prescritiva. E aqui ele vai vir no detalhe agora para mim, ó. Análise descritiva, tá lá os resultados. Ele está dizendo que a empresa possui um produto forte, equipe excelente, não é isso? Bom produto e bom atendimento, mas a percepção do valor, o preço, puxa o desempenho para baixo. Olha que legal, ele já trouxe insights aqui, pessoal. E da mesma maneira, né? Então tá lá, né? A escala, contou para nós aqui, ó, quantificou quantos são promotores, neutros, detratores, né? Então, olha que legal. Ele traz aqui os alertas, ó. Temos uma base engajada de 55%, são os nossos promotores, mas um perigoso contingente de neutros.
que podem cair para detrator, ou pode abandonar a empresa, como eu contei, eles não são leais, né, não estão lá fidelizados ainda, e assim por diante, análise diagnóstica, olha aqui a escala, e aqui ele foi além do que eu coloquei no dashboard, hein? Veja que mesmo para promotor, a percepção de preço para aquele que é promotor também é ruim. Ele dá 6,5, mesmo para os promotores, hein? Lembra que a média geral era 5? Aqui ele ainda quebrou para cada perfil de cliente. Trouxe um insight mais detalhado, mais assim, né, direto ao ponto para a gente. E assim por diante. Pessoal, agora que são análises estratégicas com conceito de marketing, lembra aquele funil, né, de ser barreira ou de fazer a campanha, né, no caso do promotor ou do detrator, a possibilidade de evasão. Então, vejam que a gente criou uma análise riquíssima, poderosa, a partir agora do uso de IA. Tá bom? E olha a análise preditiva aqui, os próximos passos, né? Então, inclusive, ele trouxe aqui para nós, né, uma campanha, uma programação, né, do que deve ser feito, as recomendações. E é claro que a gente tem que ter um olhar crítico, pessoal. Mesmo sendo uma ferramenta que não vai alucinar, como eu comentei, né, porque ela está tratando sobre fontes confiáveis, ela está atendendo o que eu pedi para ela, lá no meu prompt, no meu script. Mas vejam que eu também tenho que olhar o que ela está sugerindo e ver se faz sentido para a minha realidade, tá bom? A IA é uma ampliação, é uma soma das nossas capacidades para a gente ganhar tempo, ganhar produtividade, nos ajudar com insights. Ela não vai substituir o nosso raciocínio. E fique bem claro, hein, pessoal? É aumentar a nossa capacidade, hein? É um apoio estratégico para as nossas atividades, para a gente usar com sabedoria, com inteligência, hein? Tá bom, pessoal? Tá legal? Então tá aqui mais uma dica para vocês conhecerem, se aprofundarem, pesquisarem, né? O notebook LM também gratuito do Google, sem alucinar aqui, criando, né, insights poderosíssimos. Eu já criei vários e vários, pessoal. Se eu pegar um exemplo aqui para fechar, vê, gente, um bem legal aqui que eu, né, uso de forma profissional, pessoal. Olha que legal, né? Movimentação estratégica aqui, né? Fechamento, abertura de campos, com cálculo de distância, com posicionamento em mapa, gente. Olha que riquíssimo. Extraindo de uma planilha, de um dashboard exatamente igual, comparando trajetória, né, pensando assim, né, se o meu aluno que estuda num campus hoje mudar para o outro, o que vai acontecer? Tá bom? Vejam o poder aqui, só para vocês terem uma ideia da quantidade de informação, de estratégia que a gente pode trabalhar, hein? Tá certo? Pessoal, alguma dúvida? Tá tudo em ordem? Né? Ainda trouxe aqui em relação a dashboards, né? Eu falei do Locker Studio, mas olha aqui, ó, o Power BI é a mesma coisa, um outro dashboard aqui, né? Para um outro contexto, né? O quadro de colaboradores da empresa, né? As matrículas em relação ao vestibular. Lembra que eu falei de mapa? Olha aqui, né? Opa, perfil do candidato aqui. Quem está ingressando agora no vestibular, da onde que ele vem? Olha no mapa, pessoal. Se eu selecionar um curso, eu sei da onde que vem. Se eu selecionar um polo, um campus, enfim, tá bom? Gente, tudo interativo, né? Olha só, se eu clicar, o público feminino, né? Da onde que vem, o masculino, por faixa etária. E aí, outros exemplos, feira de profissões, a internacionalização da universidade, onde a gente tem aluno fazendo intercâmbio agora, em que país. Vejam os exemplos, né? E, por fim, aqui, o nosso contexto da pesquisa de satisfação NPS. Tá bom? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui, ó, o André perguntou. Pessoal, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pode abrir o microfone, André, por favor? Claro. Não, é que eu tinha feito a pergunta anteriormente, professor.
Aqui no meu trabalho eu uso bastante dashboard. Lá a gente constrói lá a gente usa o SQL Server, né? A gente tem o Proteus, aí a gente usa o SQL Server, eu faço as queries, passo para o Power BI. Só que algumas consultas têm bastante linhas, né? É muito inner join, é uma query complicada. Acaba ficando lenta as dashboards também. Aí eu queria saber se tem alguma opção para melhorar essa questão da dashboard ficar um pouco mais rápida. Eu vi que se eu deixar em importar ao invés de Power Query, dá uma melhorada, mas tem a questão da atualização também, né? Se teria É, alguma opção. André, nesse caso, eu ia dizer para você do Power Query como um remédio, né? Mas é inevitável a questão, né? A gente tem que pensar assim no ecossistema todo, né? Na infraestrutura, e aí a gente entra nas capacidades de processamento, e aí eu sou mais assim, acho mais amigável tratar ainda a nível de banco de dados, né? Trabalhar as queries no nível de banco de dados para não onerar dentro do dashboard, nesse caso. Eu prefiro desta forma, mas que vai demandar da infraestrutura do armazenamento e da gestão, do sistema de gestão de banco de dados. Mas são dores que às vezes acontecem, né? E aí a gente acaba indo para os modelos, né, de data warehouse, né, onde a gente lembra lá de fazer todo esse tratamento, né, num repositório para isso, né, que seja um data lake ou data warehouse seria o mais apropriado, porque a gente já vai tratar essas queries, né, e aí também vai ser algo que não vai ficar muito alinhado com o tempo real, né? Porque sempre vai ter uma carga de processamento, não importa onde que eu colocar essa carga, é um gargalo que eu tenho na minha operação. Mas aí eu posso trabalhar, né, agendamentos, enfim, que não onere, que não, de repente eu perco ali minutos para processar, para carregar, mas que eu não onere a experiência na hora de eu visualizar, de eu consumir na tela lá o dashboard. Não sei se eu consegui trazer alguma ideia para você. Deu assim, o que eu acabo fazendo normalmente lá? Eu acabo utilizando uma tabela fato e acabo quebrando em outras tabelas, normalmente fala as tabelas DIN, né, que tem é, só as informações que eu vou consultar. E às vezes os dashboards têm mais de uma tabela, então acaba ficando o que eu reparei, quando eu deixo em importar, acaba sendo mais rápido. Só que eu não sei a diferença exatamente entre o Power Query e a opção de importar quando eu vou lá no e começar a criação do dashboard. Entendi. Olha, André, eu sou assim favorável a usar o Power Query realmente, porque você vai ter sempre, como eu falei, o trabalho do gargalo e a própria importação também, na medida que você tem atualização, vai fazer um carregamento, vai gerar, né, uma carga, vai gerar um tempo, né, uma lentidão. É, depende. Tem que simular, tem que avaliar de repente, né, na prática, simulando, então, aí sim analisar qual o melhor resultado. Mas quando a gente demanda, né, de gerar mais processamento, né, é necessário e você vai ter como consequência, né, uma certa demora um pouco mais aí dentro do relatório. Mas é algo, muitas vezes, André, que é aceitável, que é passível de comunicação com os usuários, enfim, né? E também isso precisa ser analisado no nível dos recursos empregados, né? A nível de hardware, a nível de processamento, né? A nível da infraestrutura, para analisar se a gente consegue também ter ganhos, né? Aumentando, né? Enfim, a capacidade do hardware também, tá bom? Considerando que a gente está ajustadíssimo na query, hein? Que é o primeiro ponto, Não, tá mas bom? tranquilo. Já ajuda porque algumas dashboards têm três tabelas, cada tabela tem mais de 50 mil linhas.
E às vezes a dashboard acaba demorando 5, 10 segundos no máximo para carregar uma informação, e alguns usuários acabam reclamando, querendo algo instantâneo. Mas eu tendo essa informação para passar para eles já ajuda eu ter esse jogo de cintura na hora de explicar, que pode ser algo André, normal. é isso aí, a questão da comunicação. Você viu meu exemplo aqui? Foi mostrar, né, o dashboard ali de comparativo, né, lá no início. Você viu que demorou um pouquinho para carregar, Uhum, né? São ali tabelas com 40, 50 mil linhas. Né? A gente uhum. vai ter né, uma oneração da performance, não é inevitável, tá bom? Mas é a questão da comunicação, questão de, né, olhar também essa infraestrutura, planejar daí gradativamente, quem sabe escalar essa infraestrutura, tá bom? Tá bom, já ajuda. Muito obrigado, professor. Imagina. Pessoal, mais alguma dúvida para a gente poder encerrar? Peço desculpas de ter avançado um pouquinho mais aqui, mas acho que valeu a pena, né? Deixa a imagem dos vou te chamar de engenharia, hein? Tá com o nick aqui, identificação engenharia. Eu vou deixar assim, eu vou compartilhar no meu PowerPoint. Pessoal, tá aqui, ó. Vocês vão receber, né? Eu parei aqui para a gente ir lá para a prática, mas eu deixei todos os comandos, ó. Deixei para vocês como é que calcula todos eles, tá bom? As funções, vocês vão receber todas elas aqui prontinhas. Tá bom, gente? E outros materiais que eu vou estar soltando ao longo da semana aí, ainda para vocês aí, lá pelo meu notebook LM aí que vocês viram, né, que nos ajuda bastante. Aí como apoio, como complemento. Tá bom? Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Posso encerrar por aqui? Tudo certo, então? Então, pessoal, quero agradecer a vocês pela atenção, pela participação, pelo engajamento aqui de estarem presentes nos encontros online. Sempre é uma honra, um prazer, né? Estar aqui no time da USF e ter esse contato com vocês. Né? Esse é o nosso último encontro, então espero que essa nossa jornada desse componente tenha sido produtiva, que tenha agregado valor aí na formação de vocês e espero revê-los em breve em outras disciplinas, né? E desejo aí sempre o sucesso de vocês aí na caminhada profissional e pessoal também. Contem sempre comigo, tá bom, pessoal? Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. E qualquer dúvida, estou à disposição aí nos canais aí pelo Campus Digital. Muito obrigado, boa noite a todos, bom descanso. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau.